Começa. Yes, good. Hey guys, how are you? Estou aqui com a aula diretamente live do Instagram e vou gravar essa aqui também no Zoom para poder postar lá no YouTube depois. Ok, muito bem. Hoje falando sobre questions in English. Acredito que vou conseguir compartilhar minha tela aqui com o Zoom, e aí, pronto. Yes. Ok, muito bem. Certo. Hoje de manhã, hoje de manhã mais cedo, right? Antes de começar de trazer aqui, de chamar para fazer essa aula, eu coloquei um texto sobre sobre esse material que eu disponibilizei aí com vocês nas redes, que era que é esse mapa mental sobre fazer perguntas em inglês, né? O texto, então, na verdade, ele vinha trazendo a importância de se fazer perguntas, né? E como a gente teve isso tão desvalorizado no nosso processo de aprendizagem, porque a gente sempre entendeu que aquela pessoa que faz perguntas é justamente a pessoa que não aprendeu, né? E segundo a neurociência, é o contrário, quer dizer, a pessoa que aprendeu ou ela está no processo de construir conhecimento, é a pessoa que vai fazer perguntas, porque a partir das perguntas você vai criando conexões com aquilo que você está aprendendo que é novo, right? Então, segundo a neurociência, as perguntas têm um impacto profundo na aprendizagem. E os processos passam entre reconhecer aquilo que eu sei, o que eu não sei, e se eu não sei, eu desejo saber, e por fim chegar naquilo que eu aprendi de novo. E não é de novo repetidamente, é aquilo que é novo que eu aprendi, ok? Esses são os processos, então, que a gente passa para poder construir conhecimentos, e isso tem que transcorrer de maneira a passar pela coragem de fazer perguntas. Então, isso não é só quando a gente está fazendo um curso, mas dentro da nossa vida diária em relação ao trabalho, sobre perguntar as coisas que a gente não entendeu, ou quando a gente quer mesmo construir uma ponte entre aquilo que eu entendi, se é isso mesmo, é uma clarification, uma confirmation question. Então, tudo isso passa pelo processo de coragem de perguntar, e sem perguntar fica muito difícil de saber. Nesse processo de fazer perguntas em inglês, eu já vi muita coisa, e a gente percebe ainda que muitos alunos têm muita dificuldade de montar as perguntas em inglês. Normalmente porque elas já vêm preparadas para nós, e a gente vai incorporando aquilo de acordo com os processos, como a gente vai andando com a aquisição linguística. Na verdade, o processo de construir frases em inglês é muito automático, passa por um processo de sequência de elementos, de ordenar elementos, que uma vez que você entendeu essa sequência e dominou essa sequência, já não tem mais nenhum
problema, nunca mais você vai encontrar problema para fazer perguntas em inglês, seja lá em que nível de proficiência você está, seja lá em qual momento, em qual tempo verbal, simple or perfect, or whatever, mais na frente com as perguntas em inglês, porque o processo ele é muito certinho ali, aquela sequência funciona para sempre, right? Eu até chego aos alunos, muito aluno meu que fala, que já escutou esse termo sobre magic formula. Eu falo, essa é uma magic formula mesmo, porque se você aplicar, nunca mais vai errar em inglês, right? Então, tudo isso passa primeiro, como que é esse processo? Esse processo tem, e aí, pessoal, aqui que está no vídeo no Instagram não vai ver, mas está no mind map que eu coloquei ali de manhã mais cedo, que está lá no feed, ok? Ele vai passar basicamente por 4 etapas, ok? A primeira etapa é o question word, a segunda etapa, o auxiliary verb, a terceira etapa, o subject, e a quarta etapa, o verb, ok? Então, segmentando aí cada uma dessas 4 etapas, vamos lá falar em number 1, question words. Question words são o que para nós em português a gente conhece como pronomes interrogativos. Então, são aquelas palavras que fazem as perguntas. Em inglês, até tem gramáticas que se referem a essas palavras como WH questions, WH words, porque é aquela sequência grande de palavras que começam com o WH, right? So, a gente tem o what, por exemplo, where, when, o who, which, why, right? Então, essas são as question words, ok? Temos também o famoso how e algumas algumas das combinações do how que a gente usa muito, como how long, how old, how much, how many, how often. Então, essas são as palavras que entram dentro dessa categoria de question words, ok? Essas são as palavras que iniciam as perguntas, right? A partir dali, a gente vai para a segunda categoria, para o segundo elemento dessa frase, que são os auxiliary verbs, ok? Auxiliary verbs em inglês a gente tem desde do, does, did, have, has, had, ok? Então, essas palavrinhas são os famosos auxiliary verbs, que vêm em seguida do question word. A categoria to, é o segundo elemento, ok? Depois desse number 2, auxiliary verb, a gente encaixa o subject, ok? O que é um subject em inglês? A gente tem desde pronouns famosos I, you, he, she, it, we, they, até todos os nouns, ok? E eu acho importante falar sobre isso porque tem muito... Até hoje eu vejo muito aluno não entender que os nomes são sujeito, right? E quando eu digo nomes, eu estou falando sobre desde de pessoas, de nomes de pessoas, até nomes das coisas, de lugares, de objetos, right? Tudo isso é sujeito dentro de uma frase, ok? E tudo isso entra dentro dessa categoria number 3, ou seja, é o terceiro elemento dentro das perguntas no inglês, alright? Então, você tem lá, recapitulando aqui, o question word, o auxiliary verb, aí vem o subject, e por fim vem o verb, ok? Bom, se você pegar lá se você está vendo aqui o mapa daqui que está na tela, ou o pessoal que está lá no Instagram, que está no feed, eu até coloquei aqui em cores iguais, correspondendo ao
verbo que vai com ele, ok? O que eu estou relacionando aqui? Eu estou relacionando o auxiliary verb com o verb. Então, eu estou relacionando o segundo elemento com o quarto elemento, ok? Então, para os auxiliary verbs, do, does, did, o verbo está na base form. Ou seja, para nós aqui no nosso português, na nossa informalidade aqui, a gente diz que é o verbo normal, right? É o verbo que não tem alteração de conjugação, right? So, para do, does and did, o verbo vai na base form. Enquanto que para have, has e had, o verbo vai para o past participle. O que é esse past participle? É aquela terceira, a famosa lista de verbos, terceira coluna. Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente poder acomodar tudo que nós estamos falando, ok? Se eu estou falando aqui alguma coisa que não é reconhecida por vocês aqui, dá um alô. Tá tudo bem até aqui? People on Instagram. Falei em auxiliary verb, falei em question words, auxiliary verb, as palavras que começam as frases, depois os auxiliary verbs que a gente tem em inglês, o que a gente pode usar em subject nas nossas frases interrogativas, e, por fim, como a gente vai encontrar os verbos nas perguntas, ok? Past participle, que está lá na nossa lista de verbos na terceira coluna. Essa lista de verbos ela é composta de 3 colunas. A primeira é o verbo no infinitivo, no base form, na verdade. E aí, algumas listas colocam no infinitivo, mas normalmente você encontra o verbo na base form, a segunda coluna, a primeira coluna no base form, a segunda coluna no simple past e a terceira coluna no past participle. Então, é essa terceira coluna que eu estou me referindo aqui, onde eu estou aqui no mapa. Ok? Yes? Muito bem. Right. Essas perguntas que seguem essa sequência, question words, auxiliary verb, subject and verb, são perguntas completas, ok? Porque eu posso ter as perguntas que já pulam para o segundo elemento. Eu não uso o primeiro elemento, vou direto para o segundo elemento. Essas são as chamadas direct questions or yes, no questions. Que tipo de exemplos a gente pode ter aqui? Para yes, no questions, quando eu vou eliminar esse primeiro elemento aqui da minha pergunta, eu vou direto para o segundo, é aquela simples, do you like chocolate? Eu já vou aqui direto do segundo elemento para o terceiro, para o quarto elemento, right? Do you like chocolate? Essas são perguntas que eu vou ter que responder com yes or no. Yes, I do. No, I don't. Right? É diferente da pergunta que eu uso os 4 elementos, ou seja, where do you live? Então, eu estou usando desde question word, pulo para o segundo auxiliary verb, do, primeiro where, do, o terceiro elemento you, e o quarto elemento live, ok? Essa pergunta que usa os 4 elementos vai te pedir uma resposta mais completa, ou seja, where do you live? I live in São Paulo. Right? Eu já não consigo responder mais yes or no. Essa é a diferença entre usar os 4 elementos ou usar, a partir do segundo, 3 elementos, ok? Essa é a diferença. Está certo? Yes!
Hi, people, hello. Só avisar para o pessoal que está chegando que a aula com o material completo aqui que eu estou colocando na tela, eu vou depois colocar lá no canal do YouTube, alright? Se não são visitantes lá no YouTube, por favor, vão até lá prestigiar o nosso canal, ok? Perfeito. Bom, pessoal, olha só, tudo isso maravilhoso, já falei, sequência de elementos que nunca mais vocês vão errar fazer perguntas em inglês. Começar com question word, auxiliary verb, subject and verb. Tudo isso está ótimo até chegar nas exceções. Right? Muito bem. Nossa exceção aqui começa com o verb to be, right? O verb to be é aquele verbo tão comum que todo mundo fala, eu só sei falar, eu só sei usar o verbo to be. Aí já é ótimo, né? Já está com o inglês excelente, porque o verbo to be é um verbo bem diferenciado no inglês, certo? Olha, tão diferenciado que ele não vai entrar na mesma sequência de elementos das perguntas em inglês. Ele tem uma sequência própria, alright? Ok. O que a gente faz com o verbo to be? A question word permanece, então esse é o primeiro elemento sempre. Question word. Acontece que depois da question word já vem o verb to be e em seguida vem o subject, ok? Então não muda muito, só não vai incluir o elemento 2 e 4, que é auxiliary verb ou verb, right? Alguns exemplos. Where is she going? Or where were you? Então, eu tenho ali where, question word, to be, is, subject, she, e a partir daí, o restante da frase, going, alright? Mesma coisa na segunda, where é o question word, were é o to be in the past, you é o subject. E desse jeito, a tua frase está formada perfeitinha. Ok? Right? O mesmo modelo de verb to be eu aplico para modal verbs. Quem são modal verbs? Modal verbs são aqueles famosos verbos can, could, should, might, must. Acontece o mesmo modelo do verb to be, eu uso com modal verbs. Ou seja, de novo, question word é o primeiro elemento dessa minha frase. Eu começo com question word, a seguir eu coloco o modal verb. Em seguida, o terceiro elemento é o subject e, finalmente, o verb. Ok? Então, a única diferença da nossa pergunta de 4 elementos ali que a gente começou é que, no lugar de auxiliary verb, eu vou usar modal verb, right? E o modal verb também pede o verbo na base form. Alright? Alguns exemplos. What can I do? What sendo question word, can modal verb, I subject, verb do, right? Next, where should we stay? Mesma coisa, where, question word, should, modal verb, we é o subject, e o verb é o stay. Ok? Right? Completa os 4 elementos aí no modal verb, nos modal verbs. Alright? Muito bem. Fechando aqui. Fechando a nossa sequência de elementos que formam perguntas para as quais nunca mais nós vamos errar ou vacilar na hora de usar em inglês, ok? Começamos com question word, partimos para auxiliary verb, em seguida subject, em seguida verb. Se eu estou no verbo to be, eu elimino o elemento do auxiliary verb e só
concentro no verb to be, depois o subject. Acontece parecido no modal verb, que vai entrar no lugar de auxiliary verb e seguir com a mesma ordem. All right? Yes? Eu vou encerrar aqui a minha gravação no vídeo e deixar aqui para ainda termos alguns momentos para perguntas. Ficou claro? Yes or no? Tem perguntas daí do outro lado? Eu acho que não apareceu nada. Ok, muito bem, então, vou encerrar por aqui, lembrando, então, que essa aula fica aqui no Instagram, então, ali no perfil, e aqui com o material no canal no YouTube, tá certo? E aí, depois ali na parte de comentários, se quiser... Ok, good. Se quiserem fazer perguntas por ali, eu também estou sempre checando e respondendo, ok? All right, guys, thank you so much for coming. Wish you all the best for the rest of the day. Thanks. Vou fechar aqui também. Ok.